perspectiva geral de 2025 foi um ano muito positivo para os investimentos, né. No Brasil, a gente vem de um ciclo de alta de juros, então pós-pandemia a gente teve uma inflação muito descontrolada. Esse cenário de inflação, descontrolada fez com que o Copom aumentasse os juros justamente para controlar, só que a gente viu que até esse juros foi muito mais alto do que os próprios economistas esperavam, né. Então quando ali, depois de 2020 a gente tinha esse cenário de: "Ah, vai aumentar os juros", o pessoal esperava não, na casa de 10, depois foi para 12, depois foi para 13, 14, e a gente vê o juros atual na casa de 15%. E esse cenário de juros mais alto trouxe muitas oportunidades dentro de renda fixa. A gente teve boas empresas pagando boas taxas, mas também gerou uma certa comodidade no investidor de só investir em renda fixa. A gente viu que principalmente o ano de 2025 colocou muito em evidência a questão da premissa de diversificação de portfólio. Quem diversificou os investimentos teve uma rentabilidade muito maior do que quem apenas deixou o dinheiro corrigido por CDI. Então a gente vê os nossos números, né? Quando pega a Selic, quem deixou o dinheiro o ano inteiro no CDI ganhou 15% ao ano. Mas a gente tem outros investimentos como Bolsa Brasileira. O Ibovespa subiu 32% até o momento. A gente vê mercado americano subindo 15%. A gente vê fundos imobiliários subindo 18%. Ou seja, o cliente que tinha uma pessoa responsável ali por fazer a alocação, por estar investindo o recurso, conseguiu aproveitar tanto renda fixa no Brasil, conseguiu aproveitar ações no Brasil, conseguiu aproveitar fundos imobiliários e até mesmo investimentos internacionais. Então, quem diversificou, comprovadamente conseguiu ganhar ali 130, 135% de CDI, versus quem ficou ali mais em renda fixa tradicional, bateu um pouquinho só o benchmark. Então, acho que o principal ponto da Selic, né, a gente vê uma perspectiva de queda agora para o próximo ano, mas a gente sempre tem que considerar a questão de uma diversificação dos investimentos para conseguir ganhar um pouquinho em todas as frentes e, no geral, ter uma rentabilidade mais elevada, né. Perfeito. E até corroborando com isso que você comentou, né, a maioria dos investidores acaba olhando para a Selic hoje e abraçando ela como um todo em todas as suas aplicações. E quando a gente vai falar em investimento, a gente tem que sempre olhar para o horizonte de médio e longo prazo, né, entender o que tem que pode impactar a economia, a inflação, né, seja decisões políticas econômicas nacionais e Sim. internacionais. E aí, por exemplo, por que que a bolsa sumiu tanto, né, a gente igual o Peta citou, né, próprias ações quanto fundos imobiliários, mesmo com Selic a 15%. Porque automaticamente, primeiro, estava muito descontado, e segundo, porque o mercado começa a antecipar o fluxo de taxa de juros cair e começa a reprecificar as ações e os fundos imobiliários. Só que assim, muita gente vai deixar para ver se ele começar a cair efetivamente para modificar seus investimentos e buscar melhores oportunidades. O problema é que o maior volume de oportunidades nesse momento, quando você estiver caindo, já vai ter passado. Historicamente, a gente vê isso, né? Tanto que se você traçar uma curva de bolsa contra a taxa de juros, boa parte da alta ela começa um pouco antes dos juros efetivamente cair, né? Claro que ainda tem um fluxo posterior, porque tem muita gente que daí começa a sair da renda fixa quando começa a vencer, ou tirar da liquidez para comprar ativos de renda variável, né? Principalmente fundos imobiliários, que ali muitas vezes é a porta de entrada para quem está sendo da renda fixa, até mesmo para quem vai pré-fixar a carteira ou indexar a inflação, né? Então, acho que é muito importante entender também que não só como o ano 2025, né, igual o Peter comentou, foi muito rentável para quem diversificou, mas quem ficar abraçado só no CDI provavelmente vai ficar um pouco abaixo de uma carteira diversificada para o ano que vem.